Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 1º de novembro de 2023. Estamos aqui, firmes, em vigilância, em obediência à palavra, em oração. Graças a Deus, dando graças pela conservação das nossas vidas, Graças pela redenção, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez no madeiro, derramando ali o seu sangue precioso para a remissão, da criação, remissão dos pecados. E nós estamos aqui lutando, caminhando aí em direção a Jerusalém Celestial, imitando, as virgens prudentes para sermos contados no seu número, naquele grande dia do arrebatamento, As virgens prudentes, aquelas que ouvem as palavras, que ouvem a palavra e a põem em prática, Homens e mulheres, cheios de fé e de esperança, e cumpridores, da palavra, na sua vida, à sua volta, por palavras, por atos, e por pensamentos, porque adquiriram a mente de Cristo, Cristo que foi obediente até a morte, e morte violenta, morte de cruz, de crucificação. Aleluia, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, repetindo aqui para os irmãos mais uma vez, domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, Vamos fazer a reunião dos varões lá na casa do irmão Amadeu, já dei aí o endereço, da casa do irmão, lá no conjunto de Gereissati. Estaremos lá a partir das 8 horas, 8h30, para dialogarmos sobre as Escrituras, sobre os nossos problemas, e os nossos planos, E amém, E graças a Deus. E vamos continuar aí com os nossos vídeos, Estamos falando aí, então, dos ensinos do Senhor Jesus, que mudaram, a lei de Moisés para a nova aliança. Vimos aí que a grande mudança que o Senhor Jesus fez foi exatamente ali naquela quinta-feira, quando ele se reuniu com os 12 em um cenáculo para celebrar a Páscoa, Para ele celebrar a Páscoa, segundo a lei de Moisés, e em seguida ele mudou o mandamento, para o memorial do seu sacrifício, Este é o meu corpo, este pão, tomai e comei, este é o meu sangue, tomai e bebei, sangue da nova e eterna aliança, Então aí foi, digamos assim, a grande decisão que ele tomou. Ele tomou outras decisões como nós vimos. E nós estamos falando aqui agora, de quando ele se despediu dos apóstolos e deu a missão a eles para que eles saíssem para o mundo ensinando as nações, tudo que ele tinha ensinado e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o que está escrito em Mateus no 28. E nós estamos falando um pouco sobre esse batismo, Porque o batismo é o que? O passo inicial daquele que creu no Senhor Jesus, Certo? Então nós estamos falando um pouco sobre isso aí. Falamos aí sobre João, estamos falando ainda, continua, Continuamos falando. E agora nós vamos dizer o quê? Estamos dizendo que o João também mudou, os mandamentos, Não propriamente ele, Porque foi aquele que mandou ele batizar, Foi que mandou ele mudar os mandamentos, Então nós já vimos aí alguns mandamentos que ele deu, Que são exatamente mandamentos da graça e que mudam os mandamentos da lei. E o batismo, que é o passo inicial, no batismo o João também está fazendo uma mudança.
né? Ele está mudando o passo inicial, né? Qual era o passo inicial da lei? Era a circuncisão, né? Do macho, né? E a mulher ela tinha que comparecer também ao templo e oferecer lá sacrifício, né? Se fosse uma mulher que tivesse nascido. Mas o varão ele deveria ser circuncidado, né? E esse era o passo inicial exatamente para o varão, né? Na lei de Moisés. O batismo é a mudança exatamente desse passo, né? Então João ele está mudando, né? A circuncisão em batismo. Não ele propriamente, né? Mas aquele que o mandou batizar, conforme nós vimos aí nos escritos. Ele disse que alguém mandou ele batizar, né? Para preparar o caminho do Messias. E quem foi que mandou? Foi o Altíssimo, né? E Jesus se submeteu a esse batismo, né? Aliás, ele se submeteu à circuncisão, segundo a lei, e se submeteu ao batismo, segundo a graça, né? Então nós estamos vendo aí, né, que o João ele também mudou esse mandamento, né? Não propriamente ele, mudando aí a circuncisão em batismo, e o Senhor Jesus, né, se submetendo aos dois mandamentos, tanto a circuncisão quanto ao batismo, né? Então agora nós vamos ver os ensinos apostólicos, né? Então, o Senhor Jesus ele ensinou, né, vários mandamentos, mudando a lei de Moisés para, né, o conceito da graça, a nova aliança. Aí nós vamos agora pegar algumas coisas que os apóstolos, né, ensinaram, né, os ensinos apostólicos, né, que estão, digamos assim, de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Estão em consonância, né? Estão, digamos, em concordância, né? Certo? Estão confirmando, né? Digamos, né? Então nós vamos ver que no Atos 2:38, né? Vamos ler aqui algumas passagens, né? Aqui no Atos 2:38, nós vamos ver aquela passagem, né? Depois que os apóstolos receberam, né? O Espírito Santo em Pentecostes, não é isso? E aí então o apóstolo Pedro e os apóstolos juntamente fizeram aquele discurso para aquela multidão que se juntou ali. Então aqui no 2:38 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz o seguinte, né? No 37, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui que Pedro, né, ele está confirmando o batismo de arrependimento, o batismo do Espírito Santo e o batismo em nome do Senhor Jesus, né? É interessante a gente notar porque a ordem que o Senhor Jesus deu lá em Mateus, né, se não tiver erro de tradução, né, e parece que não tem, o Senhor Jesus deu a ordem de que se batizasse as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro aqui está mandando batizar em nome do Senhor Jesus. Por que isso? Porque eles entenderam, né, aquele enigma, certo? Aquilo ali foi um enigma que só os apóstolos entenderam e que transmitiram à igreja para que ela entendesse. Por isso é que tem essa confusão aí nas religiões, né? Uns batizam em nome do Pai, outros batizam em nome do Filho, outros nem batizar batizam, né? É a maior confusão que existe no entendimento da palavra. Isso é um enigma que os apóstolos entenderam
e batizaram em nome do Senhor Jesus. E vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.